Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bom? Hoje, na nossa videoaula, iremos trabalhar um assunto que é bastante recorrente nas nossas redações por aí, a dúvida em relação à escrita e o significado de algumas palavras na língua portuguesa. Por que eu estou falando isso? Porque existem situações em que você escreve, ou por exemplo, você tenta escrever uma palavra, mas você fica na dúvida em relação à ortografia e se você escrever de maneira inadequada, o sentido pode ser outro. Então, a gente vai ver aqui como podemos resolver tais situações, tudo bem? Então, vejamos o seguinte. Na primeira parte da nossa aula, temos algumas palavras que têm uma relação aqui entre o seu sentido e em relação, no caso, à sua escrita. Primeiramente, pessoal, temos aquelas palavras que apresentam sentidos contrários. Eu tenho palavras que têm a escrita, no caso, diferente e também tem uma diferença em relação ao seu significado. Então, vamos pegar um exemplo, Na frase número 1 temos o seguinte: o problema ele ocorre devido à falta de investimentos. Vamos supor que você precisasse trocar a palavra falta por uma palavra que apresente um significado contrário, no caso, a palavra excesso, por exemplo. Então, você teria aqui uma frase: o problema ocorre devido ao excesso de investimentos. Essa relação que eu tenho aqui de palavras escritas de maneiras diferentes e que têm sentidos também diferentes, vamos chamar isso aqui, pessoal, de palavras ou então de antônimos, São termos que têm uma escrita diferente e também apresentam o quê? Sentidos, no caso, sentidos opostos, sentidos contrários. Isso é importante em algumas situações, por qual motivo? Você nota aqui, por exemplo, que eu tenho um acento indicativo da crase. E quando você opta por trocar a palavra falta, que é a palavra feminina, por uma palavra excesso, que é uma palavra masculina, você tem aqui a troca do A, que tem um acento indicativo da crase, pelo A junto do artigo masculino. Então, essa oposição que eu tenho aqui entre as palavras me ajuda a fazer o quê? A saber se eu coloco ou não o acento indicativo da crase, tudo bem? Então, veja que em algumas situações é algo fundamental você saber utilizar uma palavra diferente da outra, por exemplo, que tem um sentido contrário à outra, por exemplo, tudo bem? Temos um segundo caso, pessoal, em que as palavras têm, apresentam sentidos que são iguais ou então, no caso, semelhantes. Essas palavras são chamadas de sinônimos. Professor, mas o que é que significa isso? Em algumas situações, vamos pegar também mais um exemplo de uma redação. Você acaba repetindo uma palavra de maneira excessiva, uma mesma palavra de maneira excessiva. Então, uma das formas de você evitar tal repetição é fazendo o quê? É você trocar essa palavra que você repetiu por outra que possa ter um sentido igual ou então um sentido semelhante. Isso evita que seu texto ele fique um texto longo, um texto extenso, um texto cansativo. Então você pode pegar uma situação para utilizar uma palavra que tem uma escrita diferente, só que ela vai ter, no caso, um sentido igual ou, no caso, um semelhante, tá certo? Eu vou utilizar aqui os chamados sinônimos. Então, vamos pegar um exemplo. A população tem afeto por animais de rua. Se eu fosse utilizar a palavra afeto logo em seguida, isso iria ocasionar uma repetição que é desnecessária. Então, para evitar tal repetição, existem várias formas, mas nesse caso aqui a gente vai optar por trocar a palavra afeto por outra que tem um sentido igual ou, no caso, semelhante, como, por exemplo, a palavra carinho. Veja que se eu troco tal palavra pela outra, o sentido da frase ele permanece praticamente o mesmo. Então, eu tenho aqui a população tem afeto ou tem carinho por animais de rua, essas duas palavras acabam dizendo a mesma coisa. Isso é fundamental para que você sempre evite repetir palavras de maneira excessiva, tudo bem? Vamos pegar aqui uma última observação da nossa aula número 1. Temos o seguinte, pessoal, há casos em que as palavras podem ter uma escrita e uma pronúncia semelhante, pronúncias semelhantes, mas elas vão apresentar sentidos diferentes. Como assim, professor? Você deve ter ficado na dúvida já, meu caro aluno, em algumas situações de utilizar, por exemplo, uma palavra como porquê.
Você pode notar o seguinte, a palavra porque ela tem várias escritas e cada escrita que a palavra apresenta, ela tem um significado diferente. Você pega um outro exemplo, algumas palavras que têm uma proximidade em relação à pronúncia e à escrita, mas têm sentidos, no caso, bem diferentes, como na palavra, por exemplo, descriminalização, eu tenho a palavra descriminalização. Então, eu tenho uma pequena mudança em relação à pronúncia e à escrita de uma palavra, mas se altera o caso que o seu significado. A gente vai ter uma série de vídeos que vamos falar, por exemplo, dessas dúvidas em que existem a escrita de uma palavra em relação à outra e também em relação ao seu significado, tudo bem? Então, no próximo vídeo, iremos ver aqui algumas situações em que você vai saber diferenciar o uso de uma palavra em relação à outra, tudo bem? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.